Olá, meu amigo e minha amiga. Muita coisa acontecendo no mundo da política aqui no nosso país, que se conecta com as coisas que estão acontecendo no mundo da política fora do Brasil, misturando economia, interesses nacionais de outras nações e também a geopolítica como um todo. Mas aqui dentro no Brasil nós temos um nível de interrogações que é superior às outras nações, porque aqui nós temos um conjunto de personagens cujo comportamento é absolutamente imprevisível. Dá até para a gente cravar algum tipo de previsibilidade diante de tantas imprevisibilidades. É um grande paradoxo, porque como você consegue prever o comportamento de alguém que não tem moral, não tem princípio, não tem sentimento de pátria, sentimento humano, não tem noção das coisas e só está tentando escapar da cadeia? Algumas certezas, no entanto, nós temos. É que boa parte dessas criaturas terminará numa cadeia. Hoje nós temos fatos muito importantes para ressaltar aqui, que a grande imprensa não está noticiando, mas a partir de segunda-feira nós vamos ver um desenho. Se essas ameaças aí que Trump fez, que essas coisas que o bolsonarismo está dizendo aí, se isso surtirá algum efeito. Bom, do que eu estou falando? Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, pelo lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu vou começar aqui por uma certeza, né? Que eu tenho cravado aqui com vocês sempre. O Bolsonaro irá para a cadeia. Ele só não irá para a cadeia se acontecer duas coisas. Se acontecerem duas coisas. Ou a morte da criatura, que nós não desejamos, ou a fuga. A fuga já está no radar de muitas pessoas aqui no Brasil e das autoridades também. Isso pode motivar, inclusive, a decretação de uma prisão preventiva da figura do inelegível em função do comportamento reiterado que Trump está manifestando de apoio a essa criatura, né? Então, isso forma uma possibilidade dele escapar da aplicação da lei penal aqui no Brasil. Mas uma matéria que já começou a ser veiculada hoje está aqui no Metrópole, que é essa aqui que diz respeito ao senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet, como disse para vocês, deve entregar na segunda-feira as suas alegações finais sobre todo esse desenvolvimento do processo de acusação contra a figura do inelegível, dele e da sua Orcrim. PGR, Gonet finaliza parecer em que deve pedir condenação de Bolsonaro. Vamos ver aí como é que será essa peça. Certamente será coisa muito interessante. Isso vai fazer com que as pessoas que estão informando alguma coisa para o presidente norte-americano fiquem com dúvidas, né? Como é que o Brasil funciona? Como é que é esse negócio aqui de ter poderes independentes e harmônicos entre si? Como é que pode o presidente da República não mandar no legislativo, não mandar no judiciário, não mandar em tudo, no seu imperador, como a cabeça de Trump orienta os seus passos por lá, né? Bom, e aí é o seguinte, hoje o Trump, numa saidinha lá, ele foi interpelado por vários jornalistas sobre a possibilidade de falar com Lula. A matéria aqui que está em vários jornais. Trump diz que pode falar com Lula sobre tarifa de 50%, mas não agora. Americano ignora a STF e atribui a brasileiro tratamento injusto com Bolsonaro. É uma ignorância abissal, né? Hoje, mais cedo, na live que eu fiz com o professor José Arbex, ele até levantou essa hipótese do Trump ter sérios problemas psiquiátricos e ter uma espécie de demência misturado com a sua falta de caráter. Aí, gente, o negócio fica complicado mesmo, né? E aí você tem o bolsonarismo colado com essa criatura, né? Então, vejam só. Então, eu disse para vocês algo que eu acho que irá acontecer. É um palpite, tá? Que o presidente Lula e Trump, eles conversarão, eles farão ali uma resenha, e evidentemente sem os holofotes, porque a diplomacia brasileira não será trouxa de botar o Lula conversando ao vivo com o Trump, para o Trump falar uma série de imbecilidades e fazer algum tipo de agressão ao presidente do nosso país, né? Então isso não vai acontecer. E aí, ao final, Trump vai dizer que a conversa foi muito boa, foi muito positiva e tal, e o Lula certamente falará alguma coisa assim. Isso pode redundar nessa história toda de taxar os produtos brasileiros, esse troço ser jogado para frente. Olha, vamos então pensar nisso daqui a 90 dias.
Isso será uma vitória de Lula, que ontem deu uma entrevista no Jornal Nacional muito efetiva, no sentido de mostrar que nós temos um presidente aqui no nosso país que tem uma racionalidade, tem um equilíbrio e que vai agir para defender os interesses do povo brasileiro e das empresas brasileiras. Ficou muito claro, a entrevista foi muito boa, o que reforça aqui comigo, e sempre eu digo a vocês, da importância do presidente estar presente na comunicação. Eu acho que na hora que isso acontecer, se vier a acontecer, a popularidade do Lula vai ser recuperada e a gente vai ter mais possibilidades de fazer cobranças e ajudar também nos rumos da nossa nação, né? Bom, então eu tenho essa impressão que o Lula vai conversar com o Trump e que novidades virão por aí. Vários jornais estão falando isso aqui, né, que estou comentando com vocês aqui. Matéria do G1, que é parecida com a do UOL, tarifas de 50%. Trump diz que deve conversar com Lula em algum momento, mas não agora. Bom, então a conferir. Aqui dentro, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Os bolsonaristas estão batendo cabeça, porque eles não estão conseguindo interpretar o que irá acontecer no meio dessa história toda. Eles estão tentando emplacar a tese que essas tarifas estão vindo porque o Trump está preocupado exclusivamente com a prisão de Bolsonaro, que aqui não tem democracia, que as redes sociais não podem operar aqui, e que tem que passar a borracha em cima disso tudo. O Alexandre de Moraes, reunido com Lula, com o presidente Supremo, o Congresso Nacional, Columbre, o Mota, todos devem se reunir e dizer, gente, olha o seguinte, embora nós tenhamos uma Constituição em lei aqui no Brasil, nós vamos varrer tudo isso para baixo do tapete que o Trump está querendo, tá? Então está todo mundo liberado. Evidentemente, isso não irá acontecer. A gente está vendo a criatura aqui, o senhor Mala se manifestando, dizendo aqui que a responsabilidade do que está acontecendo é do Alexandre de Moraes e do Lula. Bom, se a responsabilidade é pessoal, é mais uma falastrão, né? Mais uma canalice. Ele está colocando no campo pessoal desdobramento de atividades que são institucionais. É a vida dos golpistas, né? E o Flávio Rachadinha deu uma entrevista na CNN e está sendo muito reverberada. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho aqui, eu vou ver se dá para pegar aqui a fala da criatura. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui que o Brasil tem que fazer. O Brasil não pode fazer nada, segundo o Rachadinha. A gente tem que submeter-se, a gente tem que ficar ajoelhado e esperar que o Trump decida com as nossas vidas, né? Mas será? Vamos lá. Por que ele está fazendo isso? A carta dele é muito clara e muito objetiva. É um combate ao lawfare aqui no Brasil. Ele quer lutar pela liberdade que tem que ter nas nossas redes sociais, dos cidadãos, em especial por causa do fator Alexandre de Moraes no primeiro momento. Então essa taxa tem que ter um primeiro nome, que é a taxa Alexandre de Moraes, sim. Doa quem doer, a bola agora nesse momento está com o Supremo. Por que eu falo isso? Com toda a tranquilidade, com toda a serenidade, e querendo resolver um problema que só vai se resolver depois, né, de que as exigências do Trump forem atendidas. Porque a gente não vai ter poder de barganha para negociar. E quanto mais se demorar para atender o que ele está buscando, o que ele está buscando não é por causa de Bolsonaro, é algo muito mais amplo, que tem a ver também com os movimentos errados que o Lula vem fazendo ao longo dos últimos anos. Um primeiro passo que a gente tem que discutir é sim uma anistia ampla, geral e restrita. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Congresso só não aprova essa grande anistia, e há um sentimento da maioria esmagadora do Congresso, porque há uma pressão de alguns ministros do Supremo, ameaças, na verdade. Olha, se vocês aprovarem então, gente, ampla, geral e restrita, o Trump, ele não fala em anistia em nenhum momento, para anistiar criminoso, mas a leitura que eles estão tentando emplacar é essa. Então, para essa figura que está se comportando como uma ratazana, nós não temos hombridade, dignidade, nós não temos soberania, nós não temos povo, nós não temos autoestima, nós não temos honra, não temos nada. A gente tem só que submeter a esse vampiro internacional, né? Hoje, inclusive, tem uma coluna muito interessante do Reinaldo Azevedo que vai nessa mesma direção. Ele colocou, Flávio, ou se cede a Trump ou virá bomba atômica. Bolsonaro e mais ameaças, né? Então, aí o Flávio, na entrevista dele, ele vai dizendo, olha, o que aconteceu com o Japão, jogaram a bomba em Hiroshima, aí não renderam, se renderam, aí jogaram em Nagasaki. Então, o paspalhão aí está querendo que nós façamos já uma rendição, né? Então anexe o território brasileiro ao território norte-americano. E essa gente é tão, me desculpem o termo, tá, gente? Tão vagabunda, tão ordinária, que a gente viu o Dudu Bananinha publicando um vídeo aqui, e olha só como é que ele termina o vídeo dele aqui. Vou colocar um trecho para vocês, vamos lá. Para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso
liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. É uma coisa, né? O cara enche a boca, né? Abençoe os Estados Unidos da América. E aí é o seguinte, para finalizar, eu vi essa postagem dessa criatura cretina, nesses termos aqui, gente. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Fala, criatura. Vamos lá. Alexandre de Moraes, me merecendo a você, ministro Alexandre de Moraes. Aqui, Eduardo Bolsonaro. Por que o senhor não faz a mesma coisa com o Trump que você fez comigo? Que você fez com o Alan dos Santos? Que você fez com o Elon Musk? Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news? Já que a sua porta-voz... Gente, me desculpem aqui, tem pessoas que, por alguma conjuntura da vida, né, têm alguns problemas mentais. Muitas pessoas têm problemas, enfim, de saúde nessa área. Mas existem algumas criaturas que parece que desenvolvem conscientemente uma demência mental. Porque essa criatura aqui é um demente. Ele, quando diz assim, Alexandre de Moraes, o que no processo Donald Trump? A gente precisa a gente navegar muito por algum tipo de racionalidade para perceber o tamanho da cretinice dessa figura. E aí vai mais aqui, né? Vamos lá, ele acha que tudo é bang bang. Vamos lá. Texto oficial, lá daquele grande canal de comunicação, está dizendo que o Trump se embasou em fatos falsos para embasar a carta dele de ontem. E por que então você não condena ele à revelia e coloca ele na lista da Interpol, tal qual você quis fazer com o jornalista Paulo Figueiredo? Porque se você é uma pessoa... Gente, é um retardado, né? Me desculpe aqui, tá, gente? Sem querer ofender ninguém, mas a figura aqui é um retardado mau-caratista, um bandido vigarista, né? Me desculpem aqui. Corajoso, Alexandre de Moraes. Certamente você não vai ter medo do presidente Trump e vai tratar ele da mesma maneira que você tem tratado nós, brasileiros, que não temos a quem recorrer. Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes, ele não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo. Alexandre de Moraes está com medo. Alexandre de Moraes está... A gente viu o medo do Alexandre de Moraes quando teu pai, né, o canalha, me desculpe aqui, tá, gente? Teu pai convidou o Alexandre de Moraes para ser o vice dele, pediu desculpas 7 vezes. Quem é o rato nessa história? Quem não é homem nessa história do Bananinha? Aliás, o seu apelido já denota muita coisa, né? Banana. Sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a Lei Magnitsky. E do jeito que o Trump não vai vir só nele. Vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei, que agora tá tudo na mão do Trump e ele é imprevisível. Talvez venha pra cima do PGR. Enfim... Agora, gente, olha só, né? É o seguinte, eu fiz questão de colocar isso para vocês, porque depois eu quero dar algumas gargalhadas muito grandes, né? Como eu disse para vocês, quando sair a sentença penal condenatória do chefe da Orcrim, eu ficaria aqui com vocês a live o dia inteiro aqui. Vou comemorar, vou dar ao deleite de beber alguma coisa aqui com vocês, enfim, vamos curtir aqui como um marco na história do nosso país. Bom, isso irá acontecer. E até lá, até o dia 1º de agosto, não se surpreendam se nós tivermos aí alguma novidade em relação à aproximação de Lula com Trump para resolver uma série de questões. Para finalizar mesmo, tem alguém que está no campo da cretinice querendo fazer alguma coisa, que é o senhor Tarcísio de Freitas. Tarcísio diz que se reuniu com o enviado dos Estados Unidos. Vamos abrir diálogo. Provavelmente ele deve ir com esse bonezinho aqui, né? O bonezinho aqui de puxação de saco de Donald Trump. A questão toda é o seguinte, senhor Tarcísio, o senhor tem poder algum? O senhor vai mandar o Supremo Tribunal Federal inocentar o Bolsonaro? O senhor vai autorizar as Big Techs a operarem aqui no território nacional sem ter escritórios aqui, violando todas as nossas leis internas? O senhor não vai poder fazer nada disso, né? Então o senhor está reunido para tratar do quê? O senhor não tem poder para fazer essas coisas. Então pare de palhaçada também, mas enfim, palhaçada, falta de moral e cretinismo
parece que está na coluna vertebral, no DNA de cada bolsonarista desse que está na vida pública aqui no nosso país, né? Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!